vou proclamar. Nós vamos estar vendo hoje sobre o vexame da cruz. Eu quis colocar essa palavra vexame porque nós somos muito acostumados com a palavra vergonha, mas eu acho que vexame fica uma palavra mais forte para nós. No domingo que vem nós vamos estar falando sobre as 3 cruzes no Calvário. Nós vamos falar sobre os ladrões ali ao lado de Cristo, o que cada um representa. Nós vamos estar falando no outro domingo sobre a loucura da cruz. Aí nós vamos começar alguns estudos em 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2. Então, a loucura da cruz, dia 24/10 nós vamos estar falando sobre o alcance da cruz. No dia 31/10 nós vamos estar falando sobre a centralidade da cruz, que aí nós vamos entrar no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículos 1 a 5. E aí no próximo domingo de ceia, que vai ser dia 7, nós vamos fazer o fechamento falando sobre o convite para a cruz. Tá? Então nós vamos estar falando sobre isso. Então hoje à noite, falando sobre o vexame da cruz, nesse tema, né, a mensagem da cruz. Então hoje à noite o título é o vexame da cruz, e eu convido a você a abrir a palavra de Deus em Isaías 53. Eu creio que esse texto, quando se fala sobre o vexame da cruz, sem mencionar os evangelhos que narram a crucificação do Senhor, na minha opinião, Isaías 53 é o capítulo que retrata muito bem esse vexame, essa vergonha que o Senhor Jesus Cristo recebeu ao ser crucificado. Então esse é o assunto central hoje à noite, tá bom? A vergonha de Cristo ao ser crucificado, o vexame que ele passou por causa dos nossos pecados. E quando nós meditamos nessas coisas, irmãos, isso nos ajuda, isso nos traz crescimento espiritual, isso nos traz humildade no coração, isso nos traz boas atitudes, transforma a nossa vida, porque nós começamos a pensar em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo sofreu e recebeu por minha causa. Então, nenhum sacrifício que eu faça nesse mundo pode ser grande demais comparado com aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Nenhum sacrifício nesse mundo, nenhuma ofensa que nós recebemos nesse mundo pode ser tão grande quanto aquela que Cristo recebeu. Nenhuma vergonha que nós recebemos nesse mundo pode ser tão grande quanto aquela que Cristo recebeu. Então, nesse mundo, muitas vezes nós queremos ser grande coisa, nós não gostamos de ser desagradados, envergonhados, nós não gostamos de ser desprezados, mas o próprio Cristo, nós vamos ler aqui em Isaías 53, o que aconteceu com ele. É um capítulo muito conhecido. Nós não teremos tempo para discorrer todo esse capítulo, vamos pegar apenas algumas ideias chaves aqui, tá bom? E aí nós vamos fazer um fechamento lendo um trecho da crucificação de Cristo, lá no Evangelho de Mateus, tá bom? Isaías 53, então, a palavra de Deus diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Já pensou? Está falando sobre o Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores,
assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. É um capítulo precioso. Isaías aqui, o profeta do Senhor, ele nas suas profecias, o ministério de Isaías, ele nas suas profecias narram ali aproximadamente uns 60 anos de ministério. E algo interessante é que por volta de 700 anos antes que acontecessem esses eventos, Isaías estava profetizando. E nessa profecia em especial, começando na segunda parte do capítulo 52, se você quiser ler em casa, e o capítulo 53, Isaías ele contempla aqui a face do Senhor desfigurado. Ele contempla aqui um Messias, um ungido, prometido de Deus, que olhando qualquer pessoa para ele não tinha atração. Nós não seríamos atraídos por ele. Fala aqui que ele não tinha beleza, não tinha formosura. Nós olharíamos para ele e veríamos ele como alguém desprezado. Esse capítulo de Isaías, se você olhar em Atos 8, quando Filipe e o eunuco, Filipe vai ao encontro do eunuco em Atos 8, aquele eunuco que era mordomo da rainha da Etiópia, aquele homem estava lendo o profeta Isaías 53, esse capítulo aqui. E aí então o Espírito Santo falou para Filipe, chega até aquele homem. Quando ele chegou ali, viu que ele estava lendo Isaías 53 e nessa escritura ele evangelizou aquele homem. E aquele homem naquele dia, ele colocou a sua fé em Jesus Cristo. Ele dá esse testemunho depois. Então essa visão de Isaías, ela é muito peculiar porque mostra não somente a glória e a exaltação de Cristo, mas principalmente o seu aspecto físico repugnante e desprezível. Creio eu que a visão dele aqui é do Cristo no momento da crucificação, pela forma com que são descrevidas com a forma com que ele descreve aqui essa profecia. Particularmente eu creio que Isaías está tendo uma visão aqui do Cristo desfigurado, porque ele fala muito aqui a respeito da morte, ele tomar sobre si os nossos pecados, ele sendo afligido, humilhado. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, ali está escrito que a morte de Cristo por nós já estava nos planos de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, todo esse evento da crucificação já estava nos planos de Deus, foi da vontade de Deus. Ao Senhor agradou sacrificar o seu filho. O próprio Cristo havia explicado para os seus discípulos que isso deveria acontecer. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus disse que convinha que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores para ser morto. E esse era um plano tão específico, tanto para o Pai quanto para o Filho, que aí o apóstolo Pedro olhou para Cristo, nesse mesmo capítulo de Mateus 16, e ele disse, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum vai acontecer algo assim.
Ainda que Pedro talvez estava com uma boa vontade e uma compaixão por Cristo, mas aí então o Senhor Jesus Cristo, ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus, só conhece as coisas desse mundo. Então você vê que a crucificação estava já no coração de Deus, desde a eternidade passada, antes mesmo da fundação do mundo. Quando nós pensamos sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo, lá no alto do Calvário, nós consideramos que ali foi o lugar onde, conforme João 15, a videira verdadeira se tornou uma raiz de uma terra seca, como ele fala aqui no próprio capítulo, no versículo 2 de Isaías 53, raiz de uma terra seca. Ali na cruz, lá no monte do Calvário, também foi o lugar onde o leão de Judá se tornou um cordeiro, como disse o versículo 7 aqui, que nós lemos. Aquele que deveria ser exaltado, ele se humilhou. O Deus Rei onipotente se tornou servo, homem, humilhado, de acordo com Filipenses capítulo 2. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de um servo, fez-se semelhante aos homens. O inocente se tornou culpado, porém a morte de Cristo é a que nos traz vida. Ela nos trouxe a vida. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas a morte de Cristo nos trouxe a vida. Então nós temos que considerar, sim, a cruz de Cristo é uma vitória, ela representa a vitória. Ela representa a vitória sobre Satanás, sobre a morte, ela é um triunfo sobre a morte. A cruz de Cristo representa isso. Mas para que houvesse o triunfo sobre a morte e a vitória sobre Satanás, também foi necessário que primeiro houvesse humilhação, vitupério, vergonha, vexame. Foi preciso que houvesse o vexame, a vergonha, para que assim, pela humilhação de Cristo, nós pudéssemos ser exaltados pela salvação. Então, por isso que o título nessa primeira mensagem é o vexame da cruz. Não simplesmente a vergonha da cruz, como nós cantamos naquele hino, Rude Cruz, mas o vexame. Eu creio que a palavra vexame, ela traz um impacto maior para nós, porque nenhum de nós gostamos de passar vexame, né? A gente não gosta disso, mas foi justamente o que aconteceu com Cristo. Então olha só, nos versículos 2 e 3, nós encontramos aqui um Jesus humilhado e desprezado. Você viu ali então, ele disse, não tinha beleza nem formosura no versículo 2. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Puxa vida. O versículo 3, ele diz que ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E quando a palavra diz experimentado nos trabalhos, quer dizer que ele experimentou os trabalhos. E esses trabalhos, a palavra na realidade, ela significa, ela é a mesma palavra usada para doença, ou sofrimento. É a palavra usada para sofrimento. Então ele foi experimentado no sofrimento. Jesus sofreu, ele experimentou o sofrimento. Ele diz ali que ele era como aquele que os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado. E aí diz ali, não fizemos dele caso algum. Porque a própria palavra diz em João capítulo 1 que ele veio para ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, e ele ainda é rejeitado até hoje. Eu não entendo como é que as pessoas, mesmo sabendo de tanto sofrimento que o Senhor Jesus Cristo recebeu por nós, pelos nossos pecados, ainda assim, as pessoas rejeitam ele como Salvador. No versículo 4, nós encontramos um Jesus aflito, oprimido. Diz ali que ele tomou as nossas dores.
E ele diz ali que nós o reputávamos, quer dizer, quando nós olhávamos, Isaías diz, quando nós olhávamos para ele, o que nós considerávamos sobre ele, a reputação que ele tinha aos nossos olhos, diz ali que era de alguém como aflito, ferido de Deus e oprimido. Oprimido. Enfim, irmãos, quando nós lemos aqui, nós encontramos um Jesus antes exaltado na sua habitação celestial, mas em um determinado momento humilhado, tomando a forma de um servo, descendo a essa terra. E sabe o que mais nos admira? É que toda essa humilhação que o Senhor Jesus Cristo enfrentaria ao colocar os seus pés nesse mundo, segundo a sua onisciência, ele já sabia de tudo isso. Jesus sabia que ele seria rejeitado, ele sabia que ele seria maltratado, Jesus sabia todo o sofrimento que haveria de vir por causa da cruz. Ele sabia disso. Ele sabia de toda a vergonha que ele enfrentaria. Mas ainda assim, ele se dispôs, deixou o lar celestial e veio habitar nesse mundo. Então, quando nós falamos sobre o vexame da cruz, nós entendemos que a cruz foi exatamente uma demonstração da justiça e da santidade de Deus. Foi uma demonstração da justiça e da santidade de Deus. Você viu aqui no versículo 5? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus, ele é santidade. Na sua essência, Deus é justiça, santidade, assim como outros atributos que ele tem. Assim é Deus. E por causa dessa justiça e santidade de Deus, ele não pode deixar o pecado impune. Então ele colocou os nossos pecados sobre Cristo, lá na cruz, sobre Jesus. Todos nós estamos diante de um Deus totalmente isento do pecado. Deus não admite o pecado, ele sequer pode olhar para o pecado. Deus não pode. A própria essência de Deus, sendo a sua santidade, não permite isso. Não permite. Quando nós lemos o livro de Romanos, ele é um diagnóstico. Eu gosto de dizer que Romanos ele é um diagnóstico do coração humano. Ele descreve exatamente o diagnóstico da nossa vida, do nosso pecado, da nossa vida espiritual. Ele descreve com exatidão a condição íntima do coração do homem. No capítulo 1 de Romanos, Paulo diz ali que todos se extraviaram. Ninguém busca Deus. Todos, se extraviaram do caminho santo, do caminho de Deus. No capítulo 3, versículo 10, afirma que nenhum justo há. Não há um justo, nenhum sequer. Ainda no capítulo 3, também no versículo 23, ele diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, estão necessitados da glória de Deus, estão longe de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. No capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então todos os homens estão condenados. No capítulo 6, versículo 23, tudo em Romanos, diz que o pecado, nós já entendemos que todos nós somos pecadores, não há um justo, nenhum sequer, e ainda no capítulo 6, no versículo 23, diz que o pecado ele é punido com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por que isso? Porque até o Antigo Testamento menciona em Ezequiel capítulo 18, os versículos 4 e também o versículo 20, uma frase muito importante. A alma que pecar, essa
morrerá. E não faz diferença quantos pecados a pessoa comete. Para se tornar um assassino, ele não tem que matar 2, 3, 5 seres humanos. Se ele mata uma pessoa, ele já se torna um assassino. Se alguém conta uma mentira, já se torna um mentiroso. Se alguém comete um pecado, ele já se torna pecador. Então, amados, quando nós olhamos até aqui, todos nós somos condenados. Todos nós estamos condenados. Nós estamos debaixo do pecado. Então, por que tudo isso? Por que existe essa condenação? Porque Deus é santo e Deus é justo. Ele não permite jamais que nada afronte a sua santidade, a sua justiça. Ele não permite isso. Então é por isso que a cruz de Cristo foi necessária. Por causa da justiça de Deus, por causa da santidade de Deus. E aí o resultado disso é que a cruz também foi uma demonstração do castigo de Deus. Do castigo. Por quê? Um Deus santo e um Deus justo não pode deixar o pecado fazer o que quer. O pecado não pode afrontar Deus. O pecador não pode afrontar Deus. Ninguém afronta Deus. Então é justamente por isso que existe o castigo. Por causa do pecado. Porque com o pecado veio a morte. Então por isso também a cruz é uma demonstração do castigo de Deus. Porque versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de nós todos. O castigo que era para eu receber, Cristo recebeu. Jesus recebeu. A humilhação que eu deveria receber, Jesus recebeu. O vexame que eu deveria receber, porque o pecador miserável sou eu, Cristo recebeu. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado. O pecador deve ser punido com a morte, porque o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. O que nós merecemos por causa do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Romanos 8, 32 diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. Em João capítulo 1, quando João Batista estava ali batizando, do outro lado do Jordão, ele vê Jesus chegando, e aí ele diz assim, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos os relatos da crucificação nos evangelhos, nós vemos um homem sendo envergonhado pela sociedade, sendo desprezado. Um homem sofrendo vexame por causa da sociedade pecadora. Durante todo o processo de crucificação, desde os julgamentos injustos, até os espancamentos, cuspidas, açoites e até o ato da crucificação, nós vemos Jesus sendo escarnecido pelas pessoas, sofrendo vexame. Dá uma viradinha lá comigo em Mateus, só para nós fazermos a leitura do texto aqui. Em Mateus, no capítulo 27. Talvez você e eu, nós já passamos os olhos por esses versículos e nós nunca paramos para pensar sobre isso que nós vamos estar mencionando agora. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. No Mateus capítulo 27, a partir do versículo 28, nós não vamos ler tudo, só alguns versículos aqui, mas olha só o versículo 28. Aqui o Senhor Jesus Cristo, então, prestes a ser crucificado, diz ali, então, ele havia sido julgado por Pilatos, né? E aí toda a multidão gritou, né? Seja crucificado, prenda Jesus, solte Barrabás. E aí no versículo 28 diz, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Escarlate é uma cor vermelha, própria para reis. Mas nesse sentido aqui, eles estavam vestindo ele com uma capa vermelha como um rei, mas na realidade eles estavam zombando
daquele, segundo eles, daquele que se dizia ser o rei. Então eles despindo-o. Você sabe o que significa despir, não sabe? Tirar a roupa, vexame. Tiraram a roupa do nosso Salvador. Aí você vem andando no versículo 29. E tecendo uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Para ser coroado como rei? Não, é zombaria. Aqueles espinhos machucaram a cabeça do nosso Salvador. Vexame, foi envergonhado de novo. Puseram sobre a cabeça e na sua mão direita uma cana para servir como cetro. Imagine a cena do Senhor Jesus Cristo despido com um pedaço de cana na mão, como se fosse simbolizando um cetro, e uma coroa de espinhos na cabeça. E todos se curvando, salve Rei dos Judeus. Mas em forma de zombaria. Em forma de zombaria. O versículo 30. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Cuspiram no rosto de Jesus Cristo, irmãos. O Salvador. Você já pensou sobre isso? O Criador dos céus e da terra, aquele que é o mantenedor de todas as coisas, o sustentador de todo o universo, foi cuspido. Vexame. E bateram nele com aquela cana. Então aí no versículo 31, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então tiraram aquela capa, deixaram ele nu novamente, vestiram as suas roupas e vai carregar a cruz. Pulando um pouquinho o versículo 35. Então ele carrega a cruz até o lugar chamado Gólgota. Versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes. Aí é uma profecia de Salmo 22, se você depois quiser olhar. Pegaram as roupas de Cristo, repartiram entre os soldados as roupas dele. Não sei, talvez para servir como troféu, né? Você vem andando, versículo 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação do nosso Senhor, do Senhor? Este é Jesus, Rei dos Judeus. Porque Jesus, ele havia dito que ele tinha um reino. E com razão, ele é o rei. Mas eles zombaram dele e colocaram em cima, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, 2 ladrões, malfeitores, novamente envergonhado. O nosso Salvador foi colocado entre 2 malfeitores, 2 pessoas que era a escória da sociedade. Cristo foi colocado ali junto com eles, como um deles. Versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando ou balançando as cabeças, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Vexame, vergonha. 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, ou os chefes dos sacerdotes, os principais ali, a classe alta, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se tu és o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Se você realmente é rei, desce da cruz e aí nós vamos acreditar. Versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores. Os ladrões, os malfeitores que estavam um de cada lado também escarnecendo dele. E aí por final, irmãos, versículo 43, depois leia o capítulo em casa, eu te encorajo a ler e meditar, mas versículo 46 então diz: E perto da hora 9, que é aproximadamente 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, traduzindo
Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus clamou isso? E essa é uma outra citação do Salmo 22. Creio eu que naquele momento, o Senhor Jesus Cristo Deus havia colocado sobre ele os nossos pecados. E eu acredito, irmãos, que todo esse escárnio, esse vexame que Cristo passou, eu creio que nem os açoites, o espancamento, os tapas, a paulada na cabeça, a coroa, nada disso se compara a esse sentimento que Jesus transmitiu no versículo 46. Então, amados, você vê aqui, voltando para Isaías 53, para a gente fazer um fechamento aqui. Então você vê aqui, irmãos, a cruz, ela simboliza também castigo de Deus. Ele foi castigado. Em Gálatas 3,13 diz ali que Cristo se tornou maldição por nós, porque aquele que era pendurado no madeiro ou na cruz, ele era maldito. Ele era maldito. É uma citação de Deuteronômio. E Cristo se tornou maldição por nós. Então a cruz, ela é uma representação da justiça e santidade de Deus, do castigo de Deus. Foi nela que o Senhor Jesus Cristo foi castigado por nós. Mas ela também é uma demonstração do amor de Deus. Do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo. Porque o versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas assim ele não abriu a sua boca. E Pedro, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele menciona também esse versículo, essa ideia desse versículo. Porque no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 24, ele diz ali que Jesus ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Ele foi injuriado, mas ele não injuriou de volta. Escarneceram dele, mas ele não escarneceu de volta. Mas ele recebeu tudo aquilo, como sendo a vontade do Pai, como sendo a vontade de Deus. Agora a pergunta aqui, para nós concluirmos, irmãos, é o seguinte: por que Jesus se entregou dessa forma, para sofrer tanto vexame por nós? Por que ele sofreu tanto? Isaías responde. O versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus agradou do castigo de Cristo, fazendo-o enfermar, fazendo-o sofrer. Mas aí ele diz, olha, presta atenção: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quando chegar aquele momento, lembra, essa profecia de Isaías se dá mais ou menos 700 anos antes da morte de Cristo. Então ele diz aqui que no momento que chegar, 700 anos depois, de Cristo na cruz, tomar sobre si os nossos pecados para fazer o pagamento, a expiação pelos nossos pecados naquele momento, algo vai acontecer. Diz ali: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer, alegria, gozo do Senhor prosperará na sua mão. Porque lá na cruz do Calvário, em João, no Evangelho de João, Jesus, as suas últimas palavras foi: está consumado. Está consumado. Naquele momento que Jesus disse está consumado, e aí ele com um grande brado, ele dá aquela expirada e entrega o seu espírito, ele morre naquele momento pelos nossos pecados, e ali os nossos pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. E aí naquele momento o pai olhando lá de cima, mesmo o pai vendo o filho sofrendo, o filho recebendo todo aquele vexame da cruz, naquele momento da morte de Cristo, ao pai, de acordo com Isaías,
O pai sente aquele gozo, aquela alegria no coração, porque Cristo cumpriu a sua tarefa, ele morreu pelos pecadores. E não é só isso não, Isaías continua dizendo, Cristo verá o trabalho da sua alma, ele vai ver o resultado daquilo, e ficará satisfeito. Cristo vai ver o resultado disso, irmãos, o resultado da morte de Cristo, somos nós aqui, é você e eu, somos nós somos o resultado daquela morte no Calvário, e diz aqui que Cristo, vendo esse resultado aqui, o que resultaria na sua igreja, ficaria satisfeito. Está falando sobre Cristo. Com o seu conhecimento, o meu servo, Deus diz, o meu servo Cristo, o justo, justificará a muitos. Justificar significa tirar a culpa e colocar na condição de justo. Romanos 3,10 diz, não há um justo, nenhum sequer. Mas Cristo possibilita essa justiça, não por nós, por Ele. Então Ele justificará a muitos. Por que não a todos? Não ficaria mais bonito? Ele justificará a todos. Porque nem todos recebem Cristo. Nem todos colocam a sua fé em Jesus. Nem todos entregam a sua vida para Cristo. A maioria das pessoas preferem viver nos seus pecados. Mas para aqueles que submetem a sua fé a Cristo, ele ficaria satisfeito. Ficaria satisfeito. E ele diz ali então, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, morreu por nós, e foi contado com os transgressores, porque ele foi colocado como um pecador, um transgressor, no meio de dois pecadores, ele foi contado junto com eles, como se fosse um deles, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Por que muitos? Porque nem todos colocam a sua fé em Cristo, então de muitos. E, finalzinho, a última frase diz o quê? Intercedeu pelos transgressores. Aquele que intercede é aquele que serve como mediador. É aquele que liga uma parte com a outra, que faz as pazes entre um e outro. Nós não tínhamos a paz de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus, aliás. Mas Cristo possibilitou isso. Ele intercedeu por nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele enfrentou a vergonha, o vexame, mas ao Pai agradou moê-lo. Tudo aquilo estava nos planos do Pai. E ele ficou satisfeito com aquilo. O sofrimento durou um tempo. Mas hoje, ele olha para todo esse resultado do sacrifício e se alegra. Ele se alegra. Suportou a cruz, aquela cruz e todo o sofrimento que ela representaria, porque ele, na sua onisciência, nos viu redimidos, ele nos viu salvos pela graça de Deus. Amém? Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. O vexame da cruz, mas ao Pai agradou moê-lo. E ele vê o resultado e fica satisfeito. Fica satisfeito. Hebreus 12, versículo 2, para finalizar, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposta, essa alegria de ver o seu povo redimido, suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha, o vexame, e assentou-se à destra de Deus. Por que ele fez isso? Por causa do gozo, da alegria que foi proposta a ele. Que alegria é essa? O povo de Deus reunidos, salvo pela graça de Cristo. Amém?
Isso é uma grande bênção, irmãos. Graças a Deus por isso. Então, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, porque essa é a salvação. Pelo vexame de Cristo na cruz, nós temos vida. E não é qualquer vida, não. É vida eterna, vida com abundância. Amém? Vamos ficar de pé.